Louvado seja Deus. Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus. Mais um culto de libertação para a glória de Deus. Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Toda praga do teu adversário apenas glorifica e exalta o nome do Deus vivo. Não discuta, não brigue, não vale a pena. Ainda mais se você é cristão, se você luta para entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes, irmão. E em cada culto, cada dia eu aprendo com o Espírito Santo que não devemos nos gastar com essas coisas. Palavras, afronta, é muita incredulidade no nosso meio, muita gente vazia, pensam que são sábios, mas a Bíblia diz que ele pega o sábio na sua astúcia. Muitas das vezes Deus ele para o homem, sabe como? Com a enfermidade. Deus deixa ele pegar um câncer, faz com que perca um filho, algum ente querido, porque Deus toca onde a gente mais gosta. Aí pronto, para de perseguir crente, para de ficar falando gracinha, para de mandar mensagenzinha boba de menino, né? Tem homens que precisam amadurecer e aprender a ser homem. Não são homens, são meninos que acham que são alguma coisa. Pessoas que acham que pode parar a obra de Deus com palavrinha boba. Que nada, estão comprando briga com Deus e Deus envia uma enfermidade, um câncer na garganta, no reto. Pronto, vai ficar no hospital, ficar doente, pronto, não vai perseguir mais ninguém. Vai ficar com medo de morrer para o inferno. Aí aceita Jesus. É terra, eu tenho que falar assim porque então tem incredulidade no nosso meio. Minúcia de prominência. O povo não tem temor de Deus, hein? O povo não tem temor de Deus. O povo tinha que ter temor de Deus, não tem. Eles vai mexendo, catuca mesmo, vai mexendo com o crente que é de obra. Mexe mesmo, mexe. Bota aí, bota na tela aí para o povo ver o caráter de menino que você tem. Bota aí, vai afrontando a igreja de Cristo, que uma hora ele acerta as contas contigo. Louvado seja Deus. Se alguém se levantar contra a tua vida, vai cair à direita ou à esquerda, e nós não vamos ser atingidos. Relemanto, calachia. Não discuta, entrega na mão de Deus e segue fazendo a obra de Deus, que vale a pena fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Somos a Igreja Missionária Fogo para as Nações. Deus abençoe a tua vida. Deixa o teu pedido de oração aí. Depois eu entro lá no povo que está aqui no TikTok, no Kawaii, Facebook, Bispo Santos. Depois eu entro lá e vou tirar o nome para estar o nome do povo em oração. Os irmãos e irmãs que entram aí firme. Todo culto de libertação está glorificando, exaltando o nome daquele que vive e reina. Reminou-se de canto, levando sub na Arábia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a vida de cada um que está entrando, que vai entrar. Amém. Deus abençoe tua vida poderosamente. Somos do Rio de Janeiro. Amém. Moramos aqui em Vigário Geral. Estamos aqui toda terça-feira online para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina. Xalabadara Sandará. Deus está tocando na saúde do povo aí, irmão. Toma posse aí. Você que está enfermo, ou que tem alguém enfermo que está no hospital, o Senhor manda já liberar essa profecia de bênção para a tua vida. Deus está visitando esse ente querido que está doente, amém? Você terá uma resposta de vitória. Relemanto, calabanduri canto, remandaraçá. Deus abençoe a vida de todos essa noite. Estou fazendo uma pequena saidinha aqui,
Amém? Na apresentação costumo fazer isso. Deus abençoe muito a tua vida, muito mesmo. Todo mal venha cair por terra no nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Relemanto com minúcia. Amém? Deus abençoe a vida de Michael, o netinho da Caian. Visita essa criança, esse jovem, e repreenda toda a bruxaria de olho grande em nome de Jesus. Rebicamanto, lebaragaçu de canto, xalabadaravação da Arábia. Toma posse aí, Deus está visitando com cura essa noite aí. Deus está visitando com cura a tua vida. Xelevaço que assume. Toma posse da vitória aí, amém? Vamos estar dobrando o joelho agora. Vamos estar orando, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Noite que teus servos e as tuas servas estão tomando posse, Senhor, da sua vitória, da sua cura. Visita essa criança, Senhor, que está enfermo, Caian. Joga por terra, Senhor, toda enfermidade. Relebaragaçu de Cubi da Sarábia. Toma a vida de Flávia também nas tuas mãos. Guarda a vida de cada um que está entrando nessa live com fé, nesse culto de libertação, onde teu Espírito já está agindo na cura. Televaço, toca, Pai, nesse que está enfermo, nesta que está enferma no sangue, na carne. Todo câncer, Senhor, tudo que não provém de ti, AIDS, que o Senhor venha repreender, Senhor, nessa noite. Tu és Jeová Rafá, tu és o Deus que cura ainda, Senhor. Visita os enfermos, Pai. Visita os hospitais, as casas, onde tiver um enfermo. Que o teu Espírito vá de encontro e o cure, para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua força, pela tua graça não merecida, Senhor. Obrigado pelo teu amor sempre eterno. Obrigado pelo amor que o Senhor coloca no nosso coração pela tua obra. Não é por prata, não é pelo ouro que perece, mas é pelas vidas, Senhor. Se tiver alguém com problema, Senhor, na mente, devido, Senhor, à falta de emprego, Senhor, muitas pessoas desempregadas, pessoas que estão com dívidas, Senhor. Estamos no final do ano e muitos não vão ter seu Natal abençoado. Pai, ainda que falte o pão, ainda que o produto do oliveira minta, não haja mantimento, as vagas sejam arrebatadas, Senhor, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, que está escrito, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Ainda que falte, Senhor, até o alimento, ajuda o povo a entender que importa o nome estar no livro da vida, Senhor. Mas essa noite vai de encontro à dispensa dos teus servos e das tuas servas. Vai de encontro porque precisamos nos alimentar também, Senhor. Vai de encontro, abre a porta de emprego para esse homem, para essa mulher, Senhor, para que tenha sim um Natal abençoado, um dia abençoado, não só Natal, mas o cotidiano, Senhor. Abençoa a vida, Senhor. Abençoa a saúde, porque sem saúde não tem como trabalhar. Abençoa a vida de cada um, Senhor. E nesse inteirinho de guerra que passamos, por escassez de algumas coisas, só não pode faltar a tua presença. Dá graça, Senhor, mesmo no meio da dor, no meio de uma perda, no meio de um fracasso no relacionamento. Ajuda o povo a entender, Senhor, que a salvação é individual. Ajuda o povo a entender, Senhor, que o Senhor está voltando. Não é que tem que abrir mão, Senhor, mas está escrito que aquele que ama mais o esposo, o filho, a mais que a mim, não é digno de mim. Ajuda o povo a se olhar também, a se valorizar como servo de Deus,
porque o Senhor está voltando para arrebatar a igreja. Muitos têm se levantado contra a obra de Deus, Senhor, e muitos estão perecendo, não estão compreendendo, Senhor, que é o adversário que está tirando do caminho, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas. Eu entrego os desviados, as desviadas nas tuas mãos, que já perderam o prazer de entrar pela tua casa, dobrar o joelho e orar. Está escrito, Senhor, Elemanto Calabandarábia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu moverei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas e firmes que tu não sabes. Temos o exemplo de Ana, que tinha uma adversidade dentro do seu leito conjugal, aonde o Senhor Penina irritava para embravecer. Só que Ana não cedia à tentação da carne. Ela se punha em oração e em silêncio, e o inimigo foi desbaratinado, Senhor. Caiu por terra, foi destituído, Senhor. E o Senhor quer assim. Se alguém está passando por adversidade no seu lar, onde está lutando para o marido, para a igreja, para a esposa, o filho, e eles estão relutando e não estão conseguindo, Senhor, uma resposta positiva ajuda, para que orem em silêncio, porque pelo bom porte, ganha um marido sem palavra, ganha família sem palavra, pela boa conduta, pela boa moral que tem. Ajuda o povo a ter estratégia, ajuda o povo a orar novamente. Aquele que perdeu a força, porque a luta, a guerra faz isso, faz a gente perder o foco, as afronta, nos chamando para o vale de Ono, para desfocar do propósito de erguer muralhas em Jerusalém. Mas nessa noite, Senhor, aviva a tua obra, telebaragaço de canto, rebaraia, aviva a obra dos teus servos, Senhor. Dá força para eles. Dá força para ela voltar a orar, Senhor. De tarde, de noite, de madrugada. Cada um tem um mistério diferente contigo, no trabalho, lavando a louça, fazendo comida. Os seus ouvidos não estão agravados, disse o profeta Isaías, e nem as suas mãos estão encolhidas, elas estão estendidas sobre a terra. Uma atitude de obediência muda tudo, Senhor. Reminúcio de prominar a Sarábia. Uma atitude de obedecer a tua voz como Abraão e seguir para uma terra que ele não conhecia. Por isso tem o título de pai da fé, Senhor. E não uma fé comum, é uma fé sobre-humana, é uma fé que transcende o entendimento humano. Como aquele homem estava ali embaixo dizendo que eu tinha que colocar um seguro no meu carro. Eu disse: não preciso de seguro, tem um anjo com uma espada desembanhada no banco de trás do carro. E ele tentando me convencer, e eu disse: não, a minha fé é sobrenatural. O anjo está lá guardando o meu carro. Eu sei, Senhor, que o Senhor deu condições para um e para outro, mas para outros o Senhor quer que viva pela fé. Mas não uma fé de acreditar que eu vou ter dinheiro na minha conta, não. Uma fé sobrenatural, uma fé que traz libertação, uma fé que junta casais que estão desentendidos dentro do lar, famílias inteiras destruídas, uma fé que muda a história. Aviva a fé do povo, Senhor. O povo já não acredita mais que o Senhor das ordens aos seus anjos ao nosso respeito. E nós temos visto isso, Senhor, quando saímos na rua, quando andamos dentro de uma comunidade. Senhor, xalabando de canto, remandaraçá. Muitos não acreditam mais no espiritual, Senhor, são carnais, homens amantes de si mesmo, homens que não acreditam no que está escrito na tua palavra.
Com o seu conhecimento, eles acham que sabem muito, estão mortos, Senhor. Como o seu plumo caiado, estão perdidos, Pai, engodados no seu eu, perdidos no seu entendimento. O teu nome seja glorificado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Vai repreendendo, Senhor, toda a incredulidade no nosso meio. Tem muitos incrédulos com carteirinha, Senhor. Tem muitos incrédulos que estudam história, que estudam teologia, mas estão mortos, estão com o nome riscado do livro da vida. Pai, toma esses incrédulos nas tuas mãos, homens e mulheres. Esse povo, Pai, que segue os Illuminati, achando que vão ficar ricos. Eu entrego nas tuas mãos cada incrédulo essa noite. Toca na mente, visita a família, Senhor. Visita a esposa, visita o filho, visita os espíritas, Senhor, que servem a demônios e se prostram diante de imagem de escultura e diz Deus, e não são deuses, Pai. Tem misericórdia dos incrédulos, dos abomináveis, Senhor, dos afeminados. Tem misericórdia dos espíritas, Senhor. Entra com libertação na mente de cada um, das prostitutas, dos prostitutos, dos mentirosos, dos que amam e cometem a mentira. Relevando, remandacandarábia, daquele que não tem temor de ti, Senhor. Tem misericórdia do povo, é culto de libertação. Vai de encontro a cada mente perturbada nessa noite. Vai de encontro a esse casamento, Senhor. Esse casamento que todo mundo olha, pensa que é bom, mas dentro de casa ele grita com a esposa, grita com os filhos. A mulher grita com o marido, grita com as crianças. Mas na rua, Senhor, é tudo mentira. É uma hipocrisia, uma sujeira. Que o teu nome venha a ser glorificado e almas venham a se render a ti mais uma vez essa noite. Toma essa jovem, Senhor, a Labandarábia, lá de São Paulo, que o Senhor recebeu por a live, Senhor, no TikTok. Visita a sua mente, visita o coração dela. Não deixa ela voltar para trás. Esse jovem de Nova Iguaçu, Senhor, toma a mente dele, firma os pés dele na tua presença. É por isso que estamos aqui de joelho, para glorificar e exaltar o teu nome e vir e se rendendo, Senhor. Nós estamos aqui para brigar, nós estamos aqui para discutir, estamos aqui, Senhor, para fazer o teu id, pregar o ano aceitável do Senhor. Que o Senhor nos dê direção para aquilo que o Senhor quer. Abençoa a nossa vida, Senhor. Abençoa esse culto como tem sido, cerca a nossa mente com fogo. Toma cada um que nos ouve e nos vê. Os que não são libertos, liberta. Os que são espíritas, liberta. Os incrédulos, liberta. Os que são afeminados, liberta. Os que amam e cometem a mentira, Senhor, liberta para a glória do teu nome. Faz a tua obra mais uma vez. Repreende os vícios de cerveja, de álcool, de uísque. O que deu a bebida alcoólica, muitas pessoas morreram, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dos alcoólatras, dos que fumam maconha, cocaína, que cheiram, que fumam crack, Senhor, que usam loló. Tem misericórdia, visita as comunidades do Rio, de São Paulo, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, do Norte. Que o Senhor venha visitar, Senhor, Tocantins, a Bahia, Roraima. Tem muitos estados diferentes nos seguindo, Senhor. Visita cada estado do Brasil, cada pastor, cada pastora, cada bispo, apóstolo, apóstola, diáconos, diaconisas, missionários, evangelistas, presbíteros, Senhor, diáconos, obreiros, pessoas que trabalham no escritório, pessoas, Pai, obreiros que ficam na portaria. Abençoa cada um com a tua palavra. Ralabaragaçudiganta, remandaçado. Toma a nossa vida como tem sido nesse lugar. Usa a nossa vida para a glória do teu nome, Senhor. Toma a minha esposa que vai pregar a tua palavra. Continua capacitando e dando força. Toma Marcos Paulo, toma a pastora Leni, pastor Alexandre e sua família. Abençoa os membros dessa igreja. Ajuda o povo a se voltar cada dia para a tua palavra e para a oração. Alabarachurianda calamar. Que o teu Espírito esteja com eles também, em nome de Jesus. Cerca essas encruzilhadas toda aqui, Senhor.
as casas de terreiro de macumba. Cada encruzilhada me desceu vela colorida, vela vermelha, trabalhos amarrados com panos preto, vermelho e branco. Trabalho, Senhor, com cabeça, Senhor, de cabrito, cabeça de boi, cabeça de bode. Corpo, Senhor, corpo de gato com terra de cemitério, com punhal de tranca-rua. Trabalho para Pombagira e Ançã. Pai, cada encruzilhada de Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas. Senhor, ali no trevo da Margarida, ali no trevo de São João de Meriti. Alabarachurianda, Calamaia, vai queimando. Vai desfazendo as obras do diabo em todas as encruzilhadas, todos os cemitérios do Rio de Janeiro, as catacumbas encruzilhadas do cemitério, os cruzeiros onde tem trabalho para timãs de casais cristãos e não cristãos. Vai queimando. Trabalho para enfermidade, trabalho com cabeça de cera, perna, braço, corpo, trabalho no corpo do defunto, no corpo da criança, trabalho com sacrifício humano, relevando canto, rebaragaço de canto. Vai queimando toda a obra do diabo nessa noite, contra o povo e contra a nossa vida. Xalamandu canto, rebaragação da lei da Jeová. Calabacheia, meu Deus, calamando, calabanda, suri de pluminassará. Louvado seja Deus, adorivaço de canto. Emi, calabarai. Horrível. Toda hora para. Horrível. Louvado seja o nome do Senhor. Alachubi indicou minério assarado. Eu vi uma maçã, tipo uma maçã do morro. Eu vi alguém pegar aquele palito que segura ela, enfiava assim no meio dela. Eu pensei que era. Não, só que o palito a pessoa fazia assim, da minha mão, fazia assim, até varar e ficava assim. O nome estava lá dentro, no meio da maçã, para acabar o nosso casamento, para a gente brigar. Rabi era uma mulher. O interesse dela tu já sabe qual. Para que você venha infartar, para tu ver morrer. Teu nome está no meio da maçã, só que o doce colou colou a maçã, teu nome no meio assim. Aí a pessoa ia furando para te infartar. Só que Deus quebrou. Louvado seja Deus. Deus está te fazendo uma de bruxaria. Deus me revelou pela misericórdia um trabalho de bruxaria. Glória a Deus, aleluia. Demônio de Sírio, justiça assim. Cabelo cacheado, cacho assim, ou cacho de cacho. Turbante branco, roupa branca, ficava assim, encarando o Senhor. Veio e voltou. Veio e foi embora. Deus está desfazendo obra de bruxaria, macumbaria, trabalho de inveja. Deus está jogando por terra a palavra de afronta. O Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Nenhum mal vai atingir quem é de Deus. Nem palavra, nem afronta, nada. Sabe por quê? O nosso Deus é mais forte que os deuses. Não tem macumbaria, não tem bruxaria, não tem palavra de homem, nada. Tudo cai por terra nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando a Deus. Toma posse, Deus está tocando aí na saúde do povo, amém? Eu mandava dizer isso. Deus está tocando na saúde do povo. Recebe aí você que está enfermo, você que está com dor de cabeça, você que está se sentindo meio tonto, com mal-estar. Deus está te curando. Deus está te curando.
Se você crê, você toma posse, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos estar louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos estar adorando a Deus, amém? Nós estamos aqui com a internet. De vez em quando ela entra comercial, porque ainda não pagamos o YouTube Premium, mas nós vamos, assim que Deus abençoar, nós vamos estar ajeitando esse negócio, que é muito chato. Vamos adorar a Deus, irmão. Vamos adorar o Deus vivo de Israel. Bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Deus é muito fiel, irmão. Tem um ditado que diz assim: quando eu era uva, me pisava, agora eu sou vinho, tem que me beber. Já ouviu essa? Se tu não conhecia, está conhecendo hoje. Quando eu era uva, tu me pisava, agora eu sou vinho, tem que me beber. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Você que conhece esse louvor, exalta o nome daquele que vive e reina. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que render e te adorar. Ela é manto calamaia, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que é calamaia, aleluia. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de que render e te adorar. Tudo que há em mim, Deus de Israel, ó, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. O que
Deus de Israel, te louvarei. Eu vou louvar esse Deus terra. Te louvarei. Eminara Sarábia. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Aleluia! Não importam as circunstâncias, adorarei. Deus de Israel, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te louvarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Importa adorar a Deus. O resto é coisa fiada, conversa fiada, terra. Luta, guerra, provação, perseguição. Jesus passou, eu vou passar, tu vai passar. Louvado seja Deus. Jesus, quando me louvou, acho que lembrei. Aleluia. Do jeito que o Senhor gosta. Não. Louvado seja Deus. Adore a Deus, irmão, essa noite. Jesus está presente aqui. Meu Deus do céu, esse comercial racha minha cara. Ai, Jesus. É um atrás do outro. Grandes ideias podem... Deixa eu terminar o comercial. É grande? Não tem problema não. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças para continuar em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Elevar a chuva na Santo Rei. Meu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim.
Graça é o teu refúgio, descanso no seu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Se meu Deus está meu coração firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Eita, glória a Deus, aleluia. Quem pode dar glória para Jeová, terra? Aleluia. Quem pode dar glória a esse Deus poderoso? Voltou ali a tecla, menos imagens, sem querer, acho que tem que pressionar. Voltou. Aleluia. Deus deu uma vitória aqui na internet forte. Aleluia. Eu vou deixar uma breve palavra, irmão. Vou deixar mais um louvor e vou estar passando para minha esposa estar ministrando, amém? Desculpa aí se entrar um comercialzinho aqui, tá? É que tem que acertar o negócio com o YouTube prêmio. Louvado seja Deus, mas Deus vai dar vitória, amém? Louvar, ora aí para Deus mandar carro para o bispo trabalhar, amém? Que eu trabalho lavando carro. Louvado seja Deus. Eu vou deixar uma palavra e eu vou deixar o louvor que Deus botou no meu coração no final, amém? Louvado seja Deus. Ele está aqui. Elevaço, calabanda, subnaraçara. É só para quem crê, irmão. É só para quem crê. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo, acho que é 21:8, que os incrédulos não herdarão o reino. Você que é incrédulo, você não acredita em nada, aceita Jesus, tá? Aceita Jesus, porque o inferno te espera se você não aceitar. Se tu morrer antes, tu vai para um lugar bem escuro, bem tenebroso. E se você ficar vivo para a grande tribulação, você vai dizer muito ai, muito ui. Deus botou uma palavra no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito e exaltado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Até calamaia, até levaço de prominaçarábia. Aleluia. Jesus é longânimo. E é isso que Ele tem nos ensinado nesse ministério, ser longânimo. Telebra, calamanda, subnaçarábia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Segunda carta à igreja de Corinto. A igreja que mais Paulo teve combates, aflições. A igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo foi a igreja de Corinto.
2 Coríntios, capítulo 4. É o único assunto do cristão. É o que? Falar de Cristo. Xalaia, Telebra Calamaia. Tiago, coloca o nome do teu irmão, amém? A orar por você, depois a gente vai estar orando, amém? Depois eu vou voltar na live, eu pego o nome de todo mundo que entrou e coloco no meu cantinho de oração. Eu tenho aqui a minha salinha onde eu leio Bíblia de noite. Hoje eu vou pegar pela madrugada para estar lendo Bíblia, eu vou estar orando sim, amém? Todo mundo que entra na live aqui, eu boto o nome de todo mundo no cestinho de oração, amém? Vou estar orando por vocês sim. Muita gente pedindo oração, muita gente mesmo. 2 Coríntios capítulo 4. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Você entende já por aí, por essa epígrafe? Quem é cristão fala de quê? De Cristo. Então, não perde tempo com bobagem. Quem é cristão, quem não é, aceita Jesus, terra. O Jesus de Israel, aceita ele. Louvado seja Deus. Falando de Jesus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século é um D minúsculo, tá? Ele é pequenininho diante do meu. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, aquele que não acredita em Jesus, não acredita em Deus, não acredita nem nele, não acredita em nada, para que não lhes resplandeça a luz de quem? Do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos. Eu estou aqui falando de mim. Não, que eu sou do manto. Não, porque eu faço. Não, porque meu pé é rachado. Não. Não pregamos a nós. Paulo está dizendo na igreja de Corinto. A nós não. Mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Por quê? Por amor de Jesus. Porque quem se entregou por Ele, quem se entregou por nós foi Ele. Não fomos nós que nos entregamos a Ele. Foi Ele que se rendeu e disse: prepara, Senhor, e me leva. Toma o meu espírito. Foi Ele. A morte não teve privilégio de matar Jesus. Nunca vai ter. Sinto muito por ela. Coitada da morte, está frita. Depois eu conto sobre isso. Porque disse que das trevas resplandecesse a luz. E que resplandeceu em nosso coração? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, se eu fosse você, eu anotava esse versículo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Eu vou dar um culto de doutrina para falar dessa passagem. Mas não angustiado, perplexo, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus,
no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha, se eu fosse pregar isso aqui, era 2h30, 3 horas. Porque é muito profundo falar de Jesus. Isso aqui falou forte no meu coração, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo. Meu Deus, calash, reminúcia, para que a vida de Jesus, irmão, isso dá pano para manga. Vamos pular o versículo. E assim, nós que vivemos em Cristo, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Olha só, escuta isso. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por causa de quem? Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Isso dá muita palavra, Jesus. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, espírito, caráter, espírito moral. Amém? Não é o Espírito Santo aqui não, ele está minúsculo. Espírito de fé. Como está escrito, crie. Por isso falei. Nós cremos também. Por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, ó Corinto, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Verso 16: por isso não desfalecemos, mas ainda, esse versículo é muito forte, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque relaxa, labaraço, binácia, televaço de cantaramaia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, temporal, e as que não se veem são eternas. Olha só, o rolo continua no 5, mas eu só vou até aqui. O apóstolo Paulo está dando culto de doutrina. Ele é para suricanto, levando a sábia. Ele está dando culto de doutrina para a igreja de Corinto. O único assunto dele é falar de Jesus. Irmão, se você conhece uma pessoa que não fala de Jesus, seja anátema, que ensina um outro evangelho, que não segue os apóstolos, nem os evangelhos de Cristo, bloqueia da tua rede social, porque esse está, louco no seu entendimento carnal. O apóstolo Paulo está dizendo que não veio pregar ele, mas veio pregar aquele que morreu e ressuscitou, Jesus ressurreto. Ele está dizendo, empregando Cristo como luz no coração do homem. Quem conheceu a vida desse homem aqui, fala na sua incredulidade, não, ele não é crente, porque esse Jesus que se entregou resplandeceu no meu coração, e por ele ter resplandecido, ele incomoda quem não tem. E Paulo disse, por isso somos entregues à morte todo dia, porque muito nos dias de Jesus, quando ele andava no meio do povo na Galileia, quando ele andava no meio do povo da Judéia, quando ele andava no meio dos samaritanos de canto, levantara a sandarápia, quando ele andava pelos arrabaldes de Cominassub na Sarábia, dos
dizia que ele era louco. O povo dizia, ai, vem um charlatão. Fariseu, irmão. Tu sabe o que é fariseu? Fariseu, ele acredita quase no que está aqui na Bíblia. A mente deles é formada nas 613 leis de Israel. Então para eles Jesus era um fanático, louco, desequilibrado, lunático. Você vê que o farisaísmo não acredita no que a Bíblia ensina. Eles eram o contrário. Quem queria entrar na presença de Deus? É tipo assim, você entrou correndo sorrindo. Cumpriu até o livro de Salmo na tua vida. Quando íamos cantando, glorificando a Deus para a casa de Deus. Aleluia. Os fariseus, quando Jesus diz lá em Mateus 23, depois tu lê: ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas, porque vocês não entram no reino e impedem quem quer entrar. Tem muito fariseu nos assistindo hoje, tentando torcer a verdade de Cristo. Por isso que Paulo falou: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória e do poder seja dele, não nosso. Ou seja, a glória de Deus que resplandece na minha vida incomoda quem não tem. A presença do Senhor Jesus aqui. Jesus não habita aqui. Jesus não habita na bandeira de Israel. Jesus não habita aqui no púlpito. Jesus não habita nem aqui na Bíblia. Está escrito dele. Jesus habita aqui dentro. Yeshua Hamashia. Isso é aramaico. Alguns acreditam que Jesus falava aramaico. Yeshua Hamashia. Nós somos templo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Nós somos morada de Deus em Espírito. 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer que nós somos templo do Deus vivo. E se o meu único assunto não for Jesus, o diabo está na minha vida. Elemanto calabadaravação da Arábia. Se você não adora Jesus, você adora o diabo. Não tem jeito, irmão. Pode até ser que você tenha fé para crer, é diferente. Agora tem pessoas que não acreditam. Eu não vou para a igreja porque eu não preciso de pastor me orientando. Não esquenta não, o diabo vai te orientar. Você ir para o inferno. Vai te dar conhecimento na Bíblia. Você vai falar, tem falsas línguas estranhas. Garoto, o diabo vai guiar você para casar. Só que vai levar você para mentira, vai levar você para fofoca, vai levar você para meios que desagradam a Deus. Paulo está ensinando a igreja de Corinto o que é a iluminação de Cristo no coração do homem. Porque o único assunto de Paulo era Jesus. E qual é o seu? Aí ele vai dizer, perseguido, mas não desanimado. Crente fiel que faz a obra é perseguido. Se você não é perseguido, se ninguém te chama de louco, se ninguém diz que você não presta, se ninguém diz que tu prega a palavra errado, irmão, se você não tem luta, se você não tem conhecimento bíblico, se você não tem, se alguém fala para você que tu não tem, meu irmão, você está de mão dada com Satanás, se você não tem perseguição. Meu Deus. Se ninguém persegue você, ninguém, tá tudo bem, o diabo tá agarradinho na tua mão, acorda contigo, dorme contigo, te dá pão, te dá dinheiro, o diabo tá na tua vida. Tem que alguém perseguir você, irmão. Alguém tem que escrever alguma coisa contrária daquilo que você está pregando, a palavra de Deus. E tem pessoas que dizem que não é a palavra de Deus. Mas sabe por quê? Delírio, incredulidade. E quem é incrédulo não herdará
porque não se combate a Bíblia, irmão. Isso é maluquice, isso é loucura, porque está lutando contra o próprio Deus. Nós somos perseguidos, mas não somos desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Por quê? Por que a mortificação de Jesus no corpo? Eu não posso. Quem o Senhor aceita, você não pode tomar mais a atitude própria. Se Jesus está na tua vida, você nunca vai afrontar um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não vai atrapalhar a obra. Se você é crente de verdade, você só dá glória para Deus. O incrédulo, tudo bem, a gente sabe, ele está perdido, já está indo para o inferno. Mas uma pessoa que bate no peito e diz eu sou crente e persegue crente, é filho do diabo. É terra. E nós não somos desamparados porque Jesus nos guarda. Aí eu vou fechar aqui que a minha esposa vai pregar. Esse texto aqui é muito rico, tem muita coisa boa. Por isso não desfalecemos, irmão, por mais que persigam, por mais que digam que você não é de Deus. E eu escuto isso há 19 anos. Eu era pior que meu sobrinho que está aqui na igreja hoje. Eu não bebia uma caixa, eu bebia 5. Ainda saía à noite, bebia uísque e disputava para ganhar a caixa de cerveja, comendo pimenta com farinha. E ganhava. Eu nem sei como eu vinha para casa às vezes, mas eu chegava. Deus, Ele me deu muito livramento de ir como alcoólico. Nunca usei droga, mas eu bebia demais. Porque Jesus tinha uma obra na minha vida. Quando algumas pessoas da minha família me viam falar, isso aí não é nada, isso aí não vai dar nada, isso aí vai morrer logo. Aí Jesus entrou no negócio e falou, agora eu vou dar a vida. Aí eu vou ver quem está morto. Se tem alguém na tua família que bebe muito, usa muita droga, que se prostitui muito, que farreia muito, não fica com raiva não. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é misericórdia, piedade, compaixão. Eu já bebi, já fumei, já rolei no chão, já peguei muito dinheiro em macumba para soltar pipa. Não era crente não. Eu aceitei Jesus com 28 anos, fiz muita coisa errada na minha vida. E quando eu transgrido qualquer coisa, eu desço e peço perdão a Deus. Porque a vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. Quando a gente transgride, é porque o pecado habita em nós, irmão. A gente não peca porque quer, Ele habita em nós. Então nós temos que ter o caráter de Cristo e falar, Deus me perdoa. Senhor, eu pequei. Muitos não aceitam isso. A pessoa peca e não fala, não, eu limpo a boca, eu sou melhor do que ele, irmão. Quando alguém se acha melhor do que alguém, ele é soberbo. E o soberbo não vai herdar a salvação. Vai para o inferno se não se arrepender. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior com tudo se renova. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só que luta que tu está passando. Tá ruim para tu? Tá ruim? A Bíblia chama de leve. Não é nada. Mas isso tem um porém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cristãos, um peso eterno de glória excelente. Quando você está sem comida, acaba o gás. Quando tu está em combate, estão te perseguindo. Tu é crente. Jesus chama de leve. Quando alguém bota a arma na tua cara, na madrugada, na encruzilhada da pombagira e fala, nega Jesus com a pistola na tua testa e uma 32 em cima do teu corpo, nega Jesus. Jesus está falando que é leve e momentânea tribulação. Eu passei por isso. Segurei uma pistola na cara. Ó, você já aguentou isso na tua vida? Você que é crente, por causa da chamada, por causa da obra, uma pistola aqui, ó, e um 32 aqui, ó, na encruzilhada, cheio de estátua de macumbaria, 4h20 da madrugada. Tu já aguentou pistola na testa e uma aqui? Tu já aguentou um fuzil apontado pro teu peito? Você já entrou numa boca de fumo para fazer a obra? Então por que você está falando de crente? Nunca fez nada disso. Pelo contrário,
você zomba, você ri, você não tem coragem, você não é homem, você não é mulher. Falar de crente é a coisa mais fácil. Vem para leve momentânea tribulação. Vem servir Jesus de verdade. O que é você aguentar uma pistola na cara, um 32 em cima da cabeça, um fuzil? Você não sabe o que é isso. Não sai nem de casa, fica só na internet aí, ó, falando bobagem. Vem fazer a obra. Vamos aqui, a Papenha, onde morreu um montão. Vamos lá, eu vou lá. Vou visitar a pastora lá que vai encerrar os trabalhos. Eu vou lá na Penha fazer a obra de Deus. Eu entro evangelizando. Tu faz o quê? Nada. Fica atacando pedrinha no ministério dos outros, falando um monte de bobagem, mostrando o que está dentro do teu coração podre. Perdendo tempo com bobagem. Ei, o único assunto de bola, aceita Jesus na tua vida. Essa leve momento da tribulação. Ele diz aqui, ó, para encerrar. Não, por isso não desfalecer, mas ainda que o homem exterior se corrompa. Tu sabe o que é isso? Homem exterior. Eu vou passar para minha esposa. Ah não, tá cedo ainda. Vou louvar mais um louvor. Tu já pregou, não vou nada, não preguei nada. Homem exterior. Sabe o que é? A estrutura física. Se corrompa. Não é pecado. É envelhecer no original do hebraico. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, o Espírito Santo se renova. É por isso que a pessoa não entende. Caramba, o cara tem 80 anos e ainda está cantando, fazendo a obra, porque o Espírito Santo de Deus te sustenta com vida. O dono da vida é Jesus, irmão. Alguns estão mortos em suas próprias ofensas. Ei, deixa a luz de Cristo resplandecer na tua família. Peça a Jesus para visitar a tua vida essa noite. Aceita Jesus como teu Salvador. Alabaruque, Acelme, Alabarachuriguéia. Aceita Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus de Israel na tua vida. Larga a incredulidade, larga a hipocrisia, larga as palavras torpes da tua boca, larga a imagem de escultura e serve o Deus vivo, terra. Telebanda cobina candarábia. Senão, não tem céu. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Ele está te chamando. Ele ama você desse jeito, incrédulo, incircunciso de coração. Cerviz dura. Sabe o que é cerviz dura no hebraico? Aqui, ó, cerviz vem de cervical, cabeça dura. Tua cabeça não entra nada, só bobagem. Aceita Jesus. Deixa Jesus fazer morada na tua vida. Amém? Vamos louvar um louvor. Vou estar passando para a bispa. Com tudo isso, Jesus te ama. Com toda a incredulidade no teu coração. Ainda que você não é crente. Quando a pessoa não é crente, ele é criatura de Deus. Quando a pessoa não aceita Jesus como Salvador, ele é criatura. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele vira filho. Então você que é criatura, deixa de ser criatura e seja filho. Seja filho de Deus, aceita Jesus. Telebaragaçu de Candarabaia. Eita, agora, vamos louvar. Jesus te ama. Eu também. Eu não tenho raiva de ninguém, não. Não posso. Eu tenho que amar. A única coisa que eu devo para você é o amor. Se eu não te amar, eu não tenho amor próprio. Mas isso é uma outra história, amém? Senão eu volto a pregar de novo. Vamos louvar a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar mais um hino, amém? Primeiro vai vir comercial com vocês. Eu sei. Oh, maravilha! Jesus te ama. Você vai conseguir se vencer. Essa incredulidade vai cair por terra. Vai cair em nome de Jesus.
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. E por poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado do campo, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessa, e no nome do Senhor um hino de vitória. No outro lado do campo, do outro lado do campo, do outro lado do campo, do outro lado do campo. Deus. Começou o Facebook ficar com inveja. Gente, eu vou dar uma pausa no Face e vou voltar, tá? Que já estão bloqueando com inveja. Já volto.